Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma catequese de 5 minutos sobre o argumento vastíssimo, extremamente importante para a nossa fé católica, os 10 mandamentos da Lei de Deus. Programa sobre a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. O assunto de hoje pode ser resumido na pergunta seguinte: os 10 mandamentos, todos eles obrigam? Ou podemos concluir que nem sempre eles são obrigatórios? Há determinadas situações em que eu posso me eximir da obrigação de cumpri-los. Há momentos em que eu não estou obrigado a cumprir os mandamentos da lei de Deus. A famosa moral de situação, sim, os mandamentos são importantes, mas nessa situação você não está obrigado, porque violá-los até se justifica. Há dentro da igreja quem diga isso. Há dentro da Igreja Católica quem defenda essa moral de situação, infelizmente. Mas vejamos o que diz a Santa Igreja, Catecismo da Igreja Católica, número 2072. Uma vez que exprimem os deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo, os 10 mandamentos revelam no seu conteúdo primordial obrigações graves. São basicamente imutáveis e a sua obrigação impõe-se sempre e em toda parte. Ninguém pode dispensar-se dela. Os 10 mandamentos foram gravados por Deus no coração do ser humano. O texto é contundente, não ensina a doutrina da Igreja, trai a palavra de Deus. Quem afirma, quem ensina e, pior ainda, quem pratica o pensamento segundo o qual os mandamentos nem sempre obrigam. Não, eles obrigam sempre e em todo lugar. E todos os mandamentos, individualmente falando e tomados no seu conjunto, são imposições graves. Portanto, sempre se deve amar a Deus sobre todas as coisas. Sempre deve-se evitar tomar o seu santo nome em vão. Sempre se deve guardar domingos e festas de guarda. Sempre honrar pai e mãe. Sempre defender a vida, nunca matar o ser humano inocente. Sempre guardar a castidade. Sempre evitar o roubo. Sempre dizer a verdade e nunca mentir. Sempre respeitar a mulher ou o homem do próximo, nunca cobiçando-o ou cobiçando-a. E sempre evitar a cobiça das coisas alheias. Esse parágrafo, eu diria, esse programa é de especial gravidade para todos nós. Lamentavelmente, a tentativa de justificar pecados que infelizmente entrou na Igreja deve ser sumariamente combatida, refutada, rejeitada. Essa é a chamada moral de situação. Sim, dizer a verdade sempre, sim, mas às vezes uma mentira se justifica para salvar fulano, uma mentira social, uma mentira jocosa. Não é verdade, não é verdade. Sim, defender a vida, sim, mas há situação em que a mulher grávida está justificado tirar a vida de um ser. Não está justificado jamais tirar a vida de um ser humano inocente. O aborto jamais pode ser justificado. A eutanásia jamais pode ser justificada. Roubar jamais se justifica. A teoria de Robin Hood, roubar dos ricos para dar para os pobres e coisas desse tipo, o fim justifica os meios e por aí vai, são afirmações que, na verdade, é o pano de fundo para tentar minar a gravidade, a perenidade, a obrigatoriedade sempre dos 10 mandamentos da lei de Deus, que, vimos, foram gravados por Deus no coração do ser humano. Obrigam, portanto, sempre e jamais se admite um deslize nesse sentido.